Salve, salve, estudantes, navegantes, interessados em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara e esse é o curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais. Essa é a aula 5, a aula que a gente está retomando, né? As considerações sobre a epistemologia das ciências sociais. E essa aula tem um objetivo bem simples, um objetivo bem palpável, que é abordar e aprofundar, no que nos for possível, as considerações de Thomas Kuhn sobre a filosofia da ciência, as ideias de ciência normal, paradigmas e revoluções científicas. Mas quem foi, afinal, Thomas Kuhn, gente? Thomas Samuel Kuhn nasceu em 18 de julho de 1922, em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Ele se graduou em Física em 1943 pela Universidade de Harvard, que é a mesma universidade em que ele virou mestre e doutor em Física. Depois, o Kuhn foi professor na própria Harvard, na Califórnia, em Princeton e no MIT, sempre ensinando História e Filosofia da Ciência. Bem, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o Kuhn, vale lembrar que o objetivo desse curso é investigar as condições de possibilidade de uma ciência das relações sociais. Ou seja, pensar como é que é possível fazer uma ciência da sociedade, uma ciência do comportamento, ou uma ciência do espírito, como alguns autores gostam de dizer. É possível fazer uma ciência social? Como que a gente pode fazer uma ciência social? Vamos ver o que diz o Thomas Kuhn. Então, para isso, né, vem comigo que a gente vai falar, aprofundar um pouco mais a perspectiva desse autor. Então tá, rapaziada, para que a gente possa falar um pouquinho do Kuhn, vamos retomar bem rapidinho aquilo que a gente já falou nesse curso de epistemologia das ciências sociais, tá? Bom, é importante que a gente lembre, né, que a gente está falando sobre a ciência moderna, né, gente? A ideia de ciência que envolve a perspectiva do controle, da previsão, da experimentação, da junção da racionalidade mais a evidência empírica, né, como forma de produção de conhecimento. A gente falou um pouquinho também do racionalismo francês, né, de origem francesa, que é aquela ideia de que a fonte do conhecimento está relacionada com a nossa razão, né, com a racionalidade, né, que antes do empírico, né, da experiência sensível, é a racionalidade que produz a fonte do conhecimento. A gente falou também um pouquinho do empirismo, né, com origem britânica, sobretudo, que é o contrário, né, que é a perspectiva de que são as nossas experiências sensíveis, né, do empírico para a racionalidade. Falamos também um pouquinho do materialismo histórico e dialético, né, que a partir de Marx se dá prioridade ao mundo material, à apreensão mental do movimento real do objeto, né, como diria Marx, uma espécie de desvendar dialético das aparências. Falamos também um pouquinho da compreensão, né, da sociologia compreensiva, a ideia de hermenêutica, de interpretação, né, de uma racionalidade que ordena o caos a partir da compreensão das ações subjetivas dos seres humanos, que é expressa pelos conceitos em confronto com a realidade. Já o Kuhn, gente, que a gente está introduzindo hoje, a gente pode considerar, assim, num primeiro momento, o pai do externalismo ou do relativismo em epistemologia, né? Até Kuhn, a filosofia da ciência e a sociologia da ciência eram áreas distintas, sendo que a primeira, a filosofia da ciência, era muito preocupada em justificar a construção do conhecimento científico por meio da sua racionalidade própria, enquanto a segunda, a sociologia da ciência, se preocupava mais em investigar empiricamente a sociabilidade das instituições e dos praticantes da ciência. Essa ideia de internalismo versus externalismo, né, nesse contexto dessa discussão, o Kuhn pode ser entendido como um autor que ainda mantém uma validade propriamente racional ao conteúdo do conhecimento científico, o que a gente está chamando de internalismo, né? A ideia de que o conhecimento é universal, independente das externalidades, né? Mesmo que o Kuhn aponte a necessidade de estudar a comunidade na qual o conhecimento está sendo produzido, como a gente vai ver adiante. Só que na filosofia da ciência do Kuhn, a gente vê as portas sendo abertas, de certa forma, para aquilo que a gente pode chamar de críticas externalistas, né? Que vão se manifestar a partir da sociologia cognitiva da ciência, numa expressão do professor Alberto Oliva.
e que dizem que não só as condições de produção da ciência devem ser objeto de análise sociológica, mas também o conteúdo da própria ciência não possuiria um estatuto lógico empírico capaz de não ter que ser submetido ao escrutínio da sociologia. Nos termos do Alan Chalmers, aquele livrinho O que é Ciência, afinal, a gente poderia traduzir essa disputa entre internalismo e externalismo na disputa entre racionalismo e relativismo, mas tem o sentido de que a racionalidade humana ofereceria critérios atemporais e universais para que a gente possa avaliar as teorias que são rivais umas das outras. Né? O uso da razão nesse contexto racionalista independeria de fatores externos, como a cultura, para que se pudesse definir o que é um conhecimento válido daquilo que não é um conhecimento válido. Já o relativismo, que a gente está dizendo aqui que pode ser em alguma medida atribuído ao Kuhn, que se relaciona ao externalismo, né, nessa nossa analogia, teria a ver mais com a ideia de que não há um padrão universal válido para todas as sociedades humanas, capaz de apontar qual é a melhor teoria ou qual é o conhecimento mais adequado. O conhecimento mais adequado, nessa perspectiva, seria relativo às escolhas de determinada cultura, sociedade ou comunidade. O Kuhn pode ser considerado, nesse ponto de vista, um dos fundadores dessa perspectiva na filosofia da ciência. E isso abre caminho para importantes considerações e importantes teorias da epistemologia das ciências sociais que a gente vai ver nas próximas aulas. As ideias da epistemologia do Kuhn envolvem a ideia de ciência normal, gente. E para a gente começar a falar sobre ciência normal, é preciso que a gente entenda o que o Kuhn quis dizer com essa expressão. Né? Na página 71 da Estrutura das Revoluções Científicas, o Kuhn afirma: ciência normal significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Então vejam, a partir do século XX, as realizações científicas que foram reconhecidas pela ciência normal passaram a ser expostas em manuais e livros didáticos. Então vejam, essa ciência normal ela significa uma pesquisa que é firmemente baseada em diversas realizações científicas, ou uma realização científica importante que já passou. E essas realizações, elas durante algum tempo, são importantes, são reconhecidas numa comunidade específica, a comunidade dos cientistas. E elas dão um fundamento para as próximas práticas. E a partir do século XX, esse fundamento se dá exposto, né, em manuais e livros didáticos. Essas realizações científicas, que se transformaram em ciência normal, costumam possuir duas características essenciais. A primeira são realizações que foram tão sem precedentes que atraíram de forma duradoura um grupo de adeptos e se afastaram ou afastaram os promotores de outras formas de atividades que também eram proclamadas científicas. O segundo aspecto, ao mesmo tempo, essas realizações elas foram bastante abertas, no sentido de permitir que todas as formas de problemas fossem tematizadas e resolvidas pelo grupo de praticantes dessa ciência. O Kuhn diz que essas realizações científicas possuem ambas as características recém-citadas. Elas devem ser, as que possuem essas ambas características que eu recém-citei, devem ser definidas como paradigmas. E, portanto, a ciência normal leva à ideia de paradigmas. O estudo sobre os paradigmas é a forma de preparar os estudantes que pretendem se tornar cientistas, para que eles se tornem membros de comunidades científicas que vão vir fazer parte e que, portanto, vão praticar, né, esse conjunto de atividades proclamadas de científicas. Uma vez que os estudantes se transformem em cientistas, a prática científica dificilmente vai destoar, né, vai se diferenciar dos principais fundamentos que orientam o seu campo de pesquisa. Esses fundamentos que são compartilhados pela comunidade científica e que são ensinados com o apoio dos manuais e dos livros didáticos. O Kuhn afirma também
que a aquisição de um paradigma, né, o desenvolvimento e a consolidação de um paradigma e do tipo de pesquisa que ele permite, representa um sinal de maturidade de determinado campo de pesquisa científica. É tipo quando uma síntese produzida por um grupo de cientistas ou por um indivíduo, a ponto de atrair a maioria dos praticantes de determinada ciência, gera o fato de que as escolas mais antigas e os seus adeptos acabam desaparecendo, sendo que muitos desses antigos adeptos acabam migrando para o novo paradigma. É verdade que sempre restam aqueles praticantes, diz o Kuhn, né, aferrados, né, muito atrelados a uma prática científica ultrapassada, e que acabam destoando, né, de um novo paradigma. O Kuhn diz que o trabalho dessas pessoas tende a ser ignorado. Os trabalhos, né, tendem a ser ignorados, porque o novo paradigma resulta em uma nova e mais rígida definição de um campo de estudos. Quando existe um paradigma em determinado campo de estudos, que é aceito pela comunidade científica como correto, né, como certo, os cientistas passam a não ter a necessidade de reconstruir todos os fundamentos do seu campo de pesquisa a partir lá do início, lá dos seus primórdios, né? E nem precisam mais justificar o uso de cada conceito em cada situação analisada. Basta acessar os manuais e os livros didáticos. Ali já está toda a espécie de receita, né, necessária para o desenvolvimento da ciência nesse paradigma. Isso significa que a ciência normal, que é resultado de um paradigma compartilhado pela comunidade científica, passa a não ser mais divulgada em livros como A Origem das Espécies, por exemplo, do Charles Darwin, né? Livros que eram feitos para todos os interessados por determinado assunto. Os achados da ciência normal passam a tender a ser divulgados em artigos breves. Esses papers escritos que a gente vê atualmente, né? Que são feitos para o diálogo com outros cientistas, né? Para o diálogo com os membros da comunidade que conhecem o paradigma compartilhado. E assim a ciência funciona como uma constante resolução de quebra-cabeças, como a busca por solucionar problemas complexos, quebra-cabeças instrumentais, matemáticos e conceituais. A ideia de quebra-cabeças no Kuhn indica um conjunto específico de problemas que demandam a engenhosidade ou as habilidades humanas para que os problemas possam ser resolvidos. Então, para o Kuhn, o elemento mais desafiador que é apresentado pelos quebra-cabeças é uma das principais motivações dos cientistas na realização dos seus trabalhos. E os paradigmas, gente? O que são os paradigmas para o Kuhn? Bom, para o Kuhn, os paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas durante algum tempo, que apresentam problemas e soluções exemplares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. A teoria geocêntrica do Ptolomeu, por exemplo, que defendia que a Terra era o centro do universo a partir de determinados cálculos e observações, foi um paradigma na astronomia durante muito tempo, até que ela foi substituída pela teoria heliocêntrica do Copérnico, né, que demonstrou, através de outros cálculos e observações, que o Sol era o centro do universo conhecido. A ciência normal, que é a atividade que a maioria dos cientistas pratica quase todo o seu tempo de vida e trabalho, se baseia na ideia de que a comunidade científica sabe como o mundo é, como o mundo acontece, como o mundo funciona. E boa parcela do sucesso na resolução de quebra-cabeças da ciência normal, no contexto de um paradigma, acontece justamente na visão do Kuhn, porque a comunidade dos cientistas está disposta a defender o pressuposto de que é a sua comunidade, é a comunidade dos praticantes da ciência, que entende o mundo e sabe explicar como o mundo é. Muitas vezes, novidades ou evidências que destoam da compreensão dominante sobre determinado assunto científico acabam sendo negligenciados e pouco acreditados por colocar em questão alguns compromissos básicos que fundamentam determinada ciência normal. Só que como os acordos que se dão na comunidade de cientistas são fruto de arbitrariedades, conforme o Kuhn, né, a própria natureza da ciência normal, que se propõe a solucionar quebra-cabeças, não permite que as novidades sejam ocultadas ou suprimidas por muito tempo.
Vamos ver o que diz o próprio Kuhn na página 65 da Estrutura das Revoluções Científicas. A ciência normal desorienta-se seguidamente. E quando isso ocorre, isso é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. Os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de compromissos profissionais são denominados nesse ensaio de revoluções científicas. Elas são os complementos desintegradores da tradição a atividades da ciência normal, ligada à tradição. Kuhn usa como exemplo ícones da ciência moderna como Copérnico, Newton, Lavoisier e Einstein, para argumentar que cada um desses pensadores produziu trabalhos que forçaram a comunidade de cientistas a rejeitar a teoria científica que era dominante e que não era compatível com os novos trabalhos e argumentos. Um exemplo importante de revolução científica, da substituição de um paradigma por outro, é o exemplo da teoria da gravitação do Newton, que afirmava que a gravidade era uma força fundamental de todos os corpos, pela teoria que vai ser substituída pela teoria da relatividade geral de Einstein, que mostrou que a gravidade não é uma característica dos corpos, mas uma distorção do espaço-tempo local relacionada ao peso das massas dos corpos. E essa modificação revolucionária modificou completamente o campo da física no início do século XX. Alterações como essas na aceitação de teorias científicas modificaram os problemas que estavam na pauta da ciência e também modificaram os padrões que os cientistas usavam para determinar o que era considerado um problema numa certa área e como se solucionava esse problema com uma prática científica legítima. O Kuhn argumenta que o historiador da ciência precisa descrever os acontecimentos que levaram a essas modificações no interior da ciência normal, descrever como se deram esses embates e quais as controvérsias que terminaram gerando as revoluções científicas. Uma revolução científica é uma mudança envolvendo um tipo de reconstrução de compromissos de um grupo de praticantes, mas essa mudança não necessariamente será uma grande mudança e também não necessariamente será revolucionária para as pessoas que estão fora da comunidade dos cientistas de uma área específica. É preciso dizer que, para o Kuhn, a maioria das anomalias de um paradigma é resolvida pelos meios da ciência normal, sendo que grande parte das novas teorias científicas se mostram efetivamente falsas. Além disso, se qualquer anomalia pudesse representar uma crise no interior de um paradigma, ou se a comunidade de cientistas fosse sempre aberta a problematizar qualquer anomalia, sem fortes razões para isso, a ciência não teria condições de existir na perspectiva do Kuhn. Por outro lado, se as teorias novas ou as anomalias nunca ganhassem alguma atenção, não haveria possibilidade de nenhuma revolução, e o conhecimento se manteria sempre dentro dos padrões do paradigma. Muito bem, rapaziada, a gente chegou então ao final da aula 5 do curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais. A gente viu até aqui a perspectiva da filosofia da ciência do Thomas Kuhn e as ideias de ciência normal, paradigma e revolução científica. Em linhas gerais, o Kuhn argumenta que as ciências não são fruto do abandono da especulação filosófica, para que então se desenvolvessem as observações e as experimentações empíricas. O Kuhn diz que as ciências, nos seus primórdios, aconteciam em competições ferrenhas entre diferentes concepções sobre o mesmo conjunto de fenômenos estudados. Quando a ciência supera essa fase de competição ferrenha, uma teoria é aceita e as demais são deixadas de lado. Então a gente tem a ciência normal e o estabelecimento de um paradigma, que só vai ser colocado em questão quando novas anomalias levarem a novas teorias que sejam capazes de produzir uma nova aceitação por parte da comunidade científica. E assim a gente tem uma revolução científica. Muito importante é entender que a chamada nova filosofia da ciência, que é a proposta do Kuhn, atribui aos debates epistemológicos
um elemento fora da racionalidade pretensamente autônoma do conhecimento científico. Ou seja, o conhecimento científico não deve ser derivado apenas de processos racionais de observação ou experimentação na teoria do Kuhn. Para o Kuhn, a ciência passa a ser encarada como um empreendimento que é produzido com práticas intelectuais imanentes, mas que é também associado a fatores psicossociais, históricos e sociológicos. A objetividade científica não é mais uma exclusividade de análise empírico-racional dos fatos, mas passa a ser também uma construção social. Isso fica claro na última frase do pós-fácil escrito pelo Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, quando ele diz na página 323 que o conhecimento científico, assim como a linguagem, é intrinsecamente a propriedade comum de um grupo, ou então não é nada. Para entendê-lo, precisamos conhecer as características essenciais dos grupos que o criam e o utilizam. Dessa forma, o progresso científico se dá através de revoluções científicas e é uma alternativa que o Kuhn propõe para a ideia de progresso cumulativo, que é própria das teorias que se apoiam no indutivismo como motor da ciência. Para as teorias indutivistas, que a gente já viu em aulas anteriores, o conhecimento científico progride continuamente à medida que são realizadas mais observações sobre algum fenômeno, e esse fenômeno é observado de maneiras variadas, o que levaria a novos conceitos, ao aprimoramento dos velhos conceitos e à descoberta de novas relações entre conceitos e fatos. Para o Kuhn, isso é enganoso, porque o que importa é o papel dos paradigmas na orientação da observação e da experiência. E pelo fato de os paradigmas influenciarem tanto as práticas científicas, é que a modificação precisa acontecer por revoluções científicas. Em algum momento, todos os paradigmas se mostrarão inadequados na perspectiva do Kuhn para explicar ou corresponder a algum fenômeno estudado. Quando essa inadequação se torna mais séria, quando ela gera uma crise, uma revolução científica aparece no horizonte e todo um paradigma pode ser substituído por outro. Para o Kuhn, isso é essencial para o progresso da ciência. E é importante dizer que muitos autores argumentaram que as ciências sociais, ou argumentam que as ciências sociais, jamais conseguiram se transformar numa ciência madura, usando o linguajar do Kuhn, uma ciência normal, cujas práticas acontecem no interior de um paradigma. Não haveria, para esses autores, um paradigma nas ciências sociais, mas diversas escolas e linhas de pensamento que competiriam entre si para designar o conhecimento mais apropriado sobre o seu tema de estudo. Essa é uma questão, essa ideia de que as ciências sociais estariam numa perspectiva pré-científica, competindo teorias rivais sem um conjunto definido de métodos, conceitos e teorias, isso é uma questão que a gente ainda vai trabalhar nas próximas aulas. Então, dito isso, gente, na próxima aula, especificamente, na aula 6, a gente vai discutir o realismo crítico e as implicações do realismo crítico para a epistemologia das ciências sociais. Se tu está curtindo o curso livre de epistemologia das ciências sociais, aperta ali na sinetinha, se inscreve no canal, Sociologia Artesanal, aqui do YouTube, dá uma olhada lá nos planos de aula no blog sociologiaartesanal.com e vem com a gente que a gente vai continuar discutindo esse tema da produção do conhecimento nas ciências sociais.